A paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Estou mais uma vez aqui na Porto Novo, na Avenida Santíssima Trindade 483, onde a Igreja do Nome de Deus cultua a Jesus Cristo. Aqui nós temos culto terça-feira às 20 horas e também no sábado às 20 horas e aos domingos, Escola Bíblica Dominical a partir das 19h30. E hoje nós estamos aqui na congregação para estudar mais uma vez a Palavra de Deus, com estudo bíblico. Então eu vou convidar os irmãos, que os irmãos fechem os vossos olhos e vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus a revelação da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, diante da Tua face, Jeová. Te peço, Deus, pelo poder do sangue de Jesus, tenha misericórdia das nossas almas, perdoa-nos, ó Deus, aquilo que desabona a gente, e que o Senhor venha estender a Tua mão, que a Tua glória seja derramada dentro de nós e que o Espírito Santo possa revelar a Tua palavra e nos ensinar as verdades de Deus, e que possamos compreender o Teu propósito para as nossas vidas, e depois de entender, que nós possamos cumprir, que o Senhor nos dê a graça de obedecer, para que nós não venhamos sucumbir à condenação. Deus tremendo, estenda a Tua mão e abre a porta da revelação da Tua palavra, e que o anjo do Senhor esteja comigo a pelejar no mundo espiritual contra todo principado e potestade que porventura esteja trabalhando ou agindo nesse momento para atrapalhar da boa semente cair em boa terra. É o que eu te peço, te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Vamos ler lição de número 5, 4 de fevereiro de 2024. Era para mim dar a lição de número 4, que eu não dei, né? Mas para nós seguir o cronograma da revista, nós pulamos a lição de número 4 e nós vamos ir para a lição de número 5. A lição de número 4 eu estava vendo aqui, né? É um assunto tremendo também. A igreja e o reino de Deus. Vai falar muito do reino de Deus entre nós, como igreja, né? E quando se fala no reino de Deus, se fala em algo poderoso, se fala em algo extraordinário, algo magnífico, algo sobrenatural. Mas eu quero salientar apenas um detalhe, né, do reino, para não ficar em branco essa lição de número 4, é que o reino de Deus é um reino teocrático. O que é um reino teocrático? É um reino onde Deus é o líder maior, é o ser superior a todos, onde Ele é o supremo rei, né? O grande, altíssimo e soberano e elevado, né? Que domina tudo. Então, quando eu digo que o reino é de Deus, eu estou dizendo que o reino de Deus é teocrático, onde o governo pertence a Deus. Não sei se vocês entendem sobre isso, mas um exemplo, uma comparação. O nosso país é um país democrático. Isso quer dizer que o povo tem liberdade de expressão. Aleluia. O povo tem liberdade de dar a sua opinião, né? Tu pode dar a tua opinião, tu pode expressar a tua ideia, e tu pode colocar os teus pensamentos, a tua ideologia, o que tu pensa, o que tu acha, né? Por isso o teocrático é um governo onde as pessoas elas votam para poder eleger um presidente. Já se fosse monarquia, se o reino fosse monarquia, aí o povo não tem voz ativa. É o rei que manda em tudo, né? E o rei ele acaba se tornando o supremo, e então o povo só acata as ordens, né?
e é subordinado ao rei e se submetem a ele como se fossem servos e escravos. Então, o monarca é um reino mais assim de imperatismo, né? Aonde as pessoas se tornam imperadores e dominadores, senhores do povo. Mas o reino de Deus, ele é um reino teocrático, ou seja, Deus é o governante desse reino espiritual. Deus é o presidente, digamos assim, da corte real, né, do seu reino. Então, coisa boa é quando a gente está sob, né, uma autoridade teocrática, porque quando nós permitimos Deus ser o nosso rei, ser o nosso supremo, o nosso governante, o nosso líder superior, claro, nós vamos acabar se tornando servo dele. Porém, nós sabemos que esse rei, ele é um rei justo. Aleluia, Jesus. Ele é um rei que as suas leis vale a pena obedecer, porque elas vão nos proporcionar benefícios, elas vão nos trazer bênçãos de Deus quando a gente se submete a esse reino teocrático de Deus, que vem por meio do reinado dele. Então, o reino de Deus é teocrático. Aleluia. Quem entendeu isso aí, diga amém. Amém. Nós sabemos que os reinos do mundo, para quem estuda a Bíblia profundo, nós sabemos que os reinos do mundo, eles vão pertencer a Cristo. Cristo vai ser o rei soberano desse mundo. Porém, até lá, tem muita história, né, a desenrolar. Então, a igreja, ela vai entrar para dentro do reino de Deus no dia do arrebatamento, onde nós vamos passar parte desse reino, fazer parte desse reino sobrenatural de Deus, né? Então, a gente vai estar com Cristo no reino do Pai, e lá no reino dele, nós vamos se tornar súditos, ou seja, subordinados a Cristo, como príncipes, como princesas ou como donzelas. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, cada irmão vai receber uma coroa na cabeça, né, como donzela, e cada irmão vai receber uma coroa de príncipe sobre a cabeça, e nós vamos ter vestimentas reais, onde nós vamos ser coroados de honra e de glória por ser fiel ao grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. E vocês sabem já quem é Ele, né? Glória a Jesus. Glórias a Deus. Então, e esse reino de Deus, ele vai se manifestar visivelmente na terra no período do milênio, onde Cristo vai governar o mundo durante 1000 anos. Mas o que acontece? Até lá tem muita história pela frente, e nós sabemos que os reinos do mundo passarão a ser de Cristo, porque o reino de Cristo, Deus já decretou que o reino dele vai ser sempre eterno. Glória a Jesus. Aleluia. E com a manifestação do Filho de Deus na segunda vinda, ele vai anular e destruir todos os impérios, né? Vai destruir com todos os reis dessa terra, e ele vai desmontar, vamos falar no nosso linguajar, a maracutaia de Satanás. Eita glória! Jesus. Aleluia. Ele vai desmantelar e aí vai destroçar com tudo, e vai implantar o reino dele aqui na terra milenal, onde ele vai governar o mundo a partir de Jerusalém, onde ele vai ser o grande Mashiach, ou o grande Messias, que os judeus ainda esperam, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas antes dele vai vir um impostor, que vocês também sabem quem é. Mas eu não quero me ater nesse assunto, que é muito profundo. Mas para vocês terem uma ideia, o que é o reino de Deus? Só que o reino de Deus, ele já está entre nós. Aleluia. Quando a gente se reúne para adorar a Deus, o reino de Deus, ele está entre a gente. Por exemplo, quando a irmã fala em língua dos anjos,
em línguas estranhas, em línguas idiomáticas, quando a irmã ou irmão contempla uma visão de anjo, recebe uma visão, um oráculo, um arcano de Deus, quando você entra para dentro do sobrenatural, e Deus então começa a manifestar as profecias, a interpretação de língua, as curas, as libertações, aquilo ali identifica que o reino de Deus está entre nós. Então o reino de Deus, no momento, ele está sendo invisível, a gente não pode enxergá-lo, mas a gente pode presenciá-lo, pressenti-lo, né? Ser tocado por esse reino e também enxergar através do dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o reino de Deus, ele já está entre nós nesta noite aqui. Quem pode sentir que o reino de Deus está aqui? Então, se o reino de Deus está entre nós, o nosso grande rei Jesus, ele é o Deus teocrático desse reino, é ele que governa tudo. Você está gostando de ser governado por Jesus? Levanta a mão. Nós vamos ler agora então a lição de número 5. Eu resumi um pouco a lição de número 4 para não ficar em branco. E agora nós vamos partir para a lição de número 5, que diz assim: a missão da igreja de Cristo. A missão da igreja de Cristo. Essa lição de número 5, ela vai explanar um pouco mais. A gente já havia falado na revista que passou, né? O comentarista aqui, eu acho que ele está lembrando o estudo que já foi dado. Então é um reforço, mas com mais assim, mais profundidade, digamos assim, né? Com mais clareza. Então, a missão da igreja de Cristo. Nós vamos ver nessa lição a missão da igreja de Cristo. Veja, não é qualquer igreja. Eu não estou me referindo a denominações, a nomes e títulos de igreja. No Brasil são mais de 2.000 nomes já se passaram de nome de igreja que existe. Mas a igreja que eu estou me referindo não é uma placa, como por exemplo a do nome de Deus, não. A igreja que eu estou me referindo aqui é a Igreja Universal Assembleia de Deus, né? O corpo de Cristo na terra, aquela que foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus, os redimidos, os libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, a missão da igreja de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, nós temos uma missão, e nós vamos ver agora. Textual: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu vou fazer questão de ler. Quem desejar ler comigo, fica à vontade. Atos capítulo 2, versículo 42. Mas, para uma melhor compreensão, nós vamos ler a partir do versículo 37 até o 42. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e a todos os que estão longe,
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, um aproximado, né? Um equivalente, não quer dizer que foi 3.000, mas quase chegando lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E olha o que aconteceu, vamos dar continuidade. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos. É por isso que eu estou batendo nessa tecla de nós estarmos unidos. E tinham tudo em comum. Aleluia. Aqui começa, né, o crescimento do corpo de Cristo. Aqui começa a igreja se multiplicar, porque era somente alguns que eram salvos, judeus, né, convertidos ao cristianismo. Porém, quando desceu o Espírito Santo, quando a glória de Deus veio, quando o sobrenatural de Deus envolveu os apóstolos e aqueles que seguiam Jesus eram seus discípulos, a Bíblia diz que então, através de uma pregação de Pedro, começou a se agregar recém-convertidos, né, que passaram a crer no Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação. E essas pessoas, ao se converterem a Jesus, elas se converteram tanto que eles tinham tudo em comum. Glória a Deus. Eles eram unânimes. Aleluia. Eles eram pessoas unidas não só da boca para fora, Glória a Jesus. mas eles eram unidos com singeleza de coração. Aleluia. Ou seja, um se preocupava com o outro. Glória a Jesus. E eles se ajudavam entre si, porque eles se subentendiam pelo Espírito. E o irmão fulano era seu irmão agora, e o seu amigo agora seria seu irmão de sangue. Eles entenderam que agora Deus estava formando uma nova família, né, de irmãos e irmãs que precisariam da ajuda um do outro. E essa obra da unidade da igreja, quem faz ela é o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então foi o Espírito Santo que compungiu os irmãos e impeliu os irmãos a vir na escola. É o Espírito Santo que nos convenceu de estarmos aqui, e nós demos ouvido e crédito ao Espírito. Então nós estamos aqui movidos pelo Espírito, subentendendo que um precisa do outro e que nós precisamos fortalecer a união espiritual. Aleluia. E quando a gente está unido no mesmo Espírito, não há lugar para inveja, não há lugar para contenda e não há lugar para disputa e nem competição. Pelo contrário, a pessoa mais simples da igreja, nós demos glória porque Deus, aleluia, sagrada disso, louvado seja o nome do Senhor. Então uma igreja verdadeira, ela não vai ter partidarismo na igreja. Aleluia. Uma igreja verdadeira, não existe partidarismo. O que é isso? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do canela de fogo, eu sou do manto branco, Aleluia. ou eu sou desse ou daquele. Não, nós pensamos diferente. Nós dizemos assim: graças a Deus que somos uma família em Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando alguém se sobressai na unção ou nos dons, a gente não sente dor de cotovelo, mas a gente diz assim: bendito seja Deus
porque Deus está levantando alguém que é útil dentro da casa deles, porque através dessa pessoa muitas almas vão se converter a Jesus, aleluia. E quando a gente age dessa maneira e pensa assim, o Espírito Santo tem liberdade de usar todos nós no batismo do Senhor. Então, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O que quer dizer isso? Maria orava, Joana também orava. Aleluia. Pedro dava glória, João também dava glória. Glória a Deus. Tanto é que Pedro e João, eles tinham uma afinidade tão grande entre eles, que eles subiam ao templo a hora nona para orar junto, porque eles aprenderam com Jesus a unidade, quando Jesus mandou de 2 a 2. Por isso que é importante, quando alguém sai pregar, não ir sozinho, para servir de testemunho. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante nós termos um a mais na unidade para servir de testemunho. Glória a Jesus. E também, né, Deus se agrada da união do povo de Deus. Aleluia, Jesus. Então veja, mas a palavra não para por aqui. A Bíblia diz que eles perseveravam. Veja, eles se converteram ao cristianismo, ao evangelho de Jesus. Eles acreditaram e eles perseveraram. Eles perseveravam, ou seja, eles não eram crente domingueiro, eles não eram crente de segunda, eles não eram crente de terça, eles não serviam a Deus 3 meses, se desviavam e depois voltavam. Não, eles decidiram no coração deles o seguinte: se é para ir com Jesus, vamos ir até o fim, nem que tenha que morrer por amor ao Evangelho e a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eles perseveravam, ou seja, havia uma constância, uma continuidade. Eles eram crentes segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, cinco, e assim por diante. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e assim se repetiram. Porque eles entenderam que depois de chamado e vocacionado por Deus, eles não poderiam mais retroceder, porque Deus não tem prazer na alma que recua, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Eles entenderam o que João deixou escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta eu servir Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, e lá no final da minha trajetória eu começar a me perverter, a me corromper, a me prostituir, a fazer o que o diabo gosta, né? Não adianta nada. É mais fácil o ladrão da cruz se salvar na última hora do que eu que estava há 40 anos na igreja e acabei dando brecha para Satanás, né? Aleluia. Então a gente está arriscado a perder a salvação aqui na terra em vida, se a gente não zelar por ela. Salvação é de graça, mas Deus não é bobo e nem Zé Mané. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Tudo que o homem planta, a Bíblia diz, ele vai colher. Se eu plantar vento, eu vou colher tempestade. E se eu plantar o pecado e semear na carne, a Bíblia diz em Romanos que eu vou colher a perdição eterna. Então, para me manter a minha salvação, eu tenho que praticar a santificação, que engloba um monte de coisas que a Bíblia ordena para a igreja. Uma delas é o que? A sã doutrina, a purificação da mente, a purificação do coração, se vestir como cristão, não ser imoral e assim por diante, ser sincero, não ser fingido, amar o próximo, ser verdadeiro com o teu irmão e a tua irmã, ser transparente, não esconder o jogo, dizer: ô irmão, estou entristecido, me perdoa, e ali, né, praticar a verdade de Deus. Então, a gente precisa, como igreja, ter um caráter, e aí entra a prática da santificação,
Porque a Bíblia diz que quem semeia no Espírito colherá vida e paz. Por que os crentes de hoje estão tudo perturbados, estão tudo inquietos, estão com crise de ansiedade, com depressão? Porque ao invés de se santificarem e agradarem a Deus, agradam a Deus por conveniência ou por causa de uma igreja, mas Deus ainda procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. E quando a gente busca essa santificação e procura ter essa intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo ele vai aumentando a alegria, o gozo, a felicidade de adorar a Deus e servir a Deus. Tu começa a te sentir prazeroso andar na doutrina. Tu começa a te sentir prazeroso em vir na igreja, com vontade de adorar a Deus, com prazer de ser crente, com honra de ser cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos em frente. Então, para manter a salvação, eu tenho que praticar a santificação, porque está escrito em Hebreus: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um crente que não se deixa ser trabalhado por Deus, a pessoa que é orgulhosa, o homem ou a mulher, seja lá quem for, até o pastor de vocês, se a gente der lugar à soberba, ao orgulho, e ficar irado e querer arranjar argumento para não aceitar a verdade de Deus e não se deixar ser trabalhado por Deus, o que acontece? Nós estamos impedindo o Espírito Santo de nos preparar para o Senhor Deus como noivo. Mas quando eu quebranto meu coração, quando eu dou lugar à humildade e reconheço as minhas debilidades, minhas fraquezas, minhas imperfeições, eu estou permitindo o Espírito Santo trabalhar em mim na área da paz e da santificação. Eu posso não ser perfeito, mas porque eu estou dando acesso ao Espírito Santo, com certeza no dia do arrebatamento nós vamos subir, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos em frente. Então veja, para manter a salvação, nós temos que praticar os estatutos que a Bíblia manda, as ordenanças que Paulo deixou, as tradições dos apóstolos. E o que ele diz aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que quer dizer isso? Quero dizer que eu tenho que seguir o padrão que me foi passado. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, vem o ano que vem o próximo, pro resto da vida. Se eu aprendi que a verdade é a verdade e a mentira é a mentira, eu tenho que seguir isso até o fim. Não, mas agora, pastor, o mundo se modernizou, a tecnologia está aí, as coisas mudaram, né? Agora o que era pecado lá atrás não é mais hoje. Não existe. Deus permanece imutável. Deus não muda. Deus é santo e Ele continua tendo o pecado como pecado. Glória a Deus. Para Deus, demônio é demônio, espírito é espírito, anjo é anjo, principado é principado, potestade é potestade. Para Deus, treva é treva e luz é luz. Aleluia. E para Deus não existe meio termo. Glória a Deus. Para Deus é caminho estreito e caminho largo. Para Deus não tem 3 caminhos, é só 2, né? Não existe. Para Deus 8 é 8 e 80 é 80. 7 não é 6 para Deus, está entendendo? Glória a Deus. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles continuavam no padrão que eles receberam. O apóstolo Pedro está ensinando que é para nós abençoar quem maldiz. Nós vamos seguir isso. Nós vamos abençoar os que nos maldizem.
Aleluia. Ah, ele está ensinando que Jesus ensinou eles, que é para passar para nós, que é para nós perdoar 70 vezes 7. Então nós vamos seguir isso até o fim. Amém, Jesus. Aleluia. Não, mas lá na igreja tal eu aprendi diferente. Então a igreja tal vai queimar no inferno, e todos aqueles que estão seguindo aquela doutrina de Balaão vai tudo junto com aquele pastor. Não tem. A Bíblia diz que quem seguir a doutrina de Balaão e de Jezabel vai queimar junto com eles. A Bíblia diz que os falsos mestres vão arrastar multidões com eles para o inferno. Isso aí está na Bíblia. Homens corruptos de entendimento, perversos, mente cauterizada, estrelas errantes, homens ímpios que, conhecendo a verdade, optaram por querer a mentira, e engano através de dissolução, de heresia, enganando o povo, e qualquer um que se deixasse enganado, porque tem aquelas pessoas, né, irmão? Me engana que eu gosto. Então tem gente que prefere esse tipo de igreja para não ter compromisso com Deus, para não ter compromisso e responsabilidade com o evangelho verdadeiro. Mas os sinceros, os humildes da terra, os mansos, as pessoas que realmente temem a Deus, pode ser a mensagem mais dura, e ele chega até a envergar a cara, meu Deus, mas ele aceita porque ele sabe que Jesus é a única esperança de salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que não adianta também, irmão, eu dar sermão em vocês aqui, ensinar vocês, doutrinar vocês, corrigir vocês, postar vídeo no YouTube, no Facebook, mostrando que Deus é um Deus santo, que as pessoas têm que tomar vergonha na cara e largar o adultério, e enfim, parar de desagradar a Deus. Não adianta eu fazer tudo isso e não ter comunhão. Aleluia, Jesus. Para Deus eu sou um tremendo de um hipócrita. Eu estou sendo falso com os irmãos. Eu estou sendo um ator de púlpito. A palavra hipócrita no original grego significa artista. Aleluia. De noite eu boto terno e gravata e prego no altar que Deus é santo, mas terminou o culto, eu tiro a capa de ovelha e mostro as garras de lobo e começo a viver uma vida dissoluta no mundo. Sabe o que vai acontecer comigo? Deus vai me condenar junto com o inimigo das nossas almas. Eu estou enganando o povo. Mas se eu quero ser verdadeiro e agradar a Deus, eu tenho que ser crente aqui no altar, atrás da Bíblia, mas a Bíblia não pode estar só na minha frente e eu atrás dela, ela tem que estar dentro do meu coração. Aleluia. E eu tenho que praticar a comunhão. Não, o Max pregou muito duro, eu não vou dar paz para ele. Aleluia. A irmã Maria Rezende me largou uma profecia assim que eu não gostei muito. Ela mandou tomar vergonha na cara Aleluia, Jesus. e me ajeitar como pastor, que do jeito que eu estou, Deus não está se agradando. Então eu não vou, já vou cortar ela do meu Facebook, já vou deixar de seguir ela na página dela, e já nem vou ver mais os status dela no WhatsApp. Tá assim hoje. Tá, e essa palavra aqui, e na comunhão. Então quer dizer que a irmã falou a verdade, ela deixou de ser minha irmã. Deus quer que eu tenha comunhão. O que é comunhão? Ter unidade, estar junto, vamos orar junto, vamos pregar junto, vamos adorar junto, vamos fazer um almoço junto, vamos se alegrar. Nossa irmã teve uma vitória tremenda, o Wagner foi liberto, aleluia. Vamos se alegrar com a nossa irmã, vamos dar glória a Deus, vamos se alegrar. O Jefinho conseguiu um carro Celta, Aleluia.
Eu não ganhei ainda, mas pela fé eu creio. Aleluia. Vamos se alegrar. Deus está dando crescimento à obra de Deus. Entendeu? Agora Deus está usando o Aderlane numa revelação profunda. E a irmã Ana também numa palavra tremenda. Que bênção, que maravilha. Está junto, se alegrar, comunhão. É visível quem não tem comunhão com os outros. Sempre se sente o menosprezado. Sempre fica por longe. Aí ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me convida para comer um X. E fica ali se deprimindo, se sentindo indiferente. Por quê? Os irmãos tudo estão na doutrina, só ele quer ser o diferente. Todo mundo está se unindo para ver o sobrenatural. Não, agora sim é que eu vou ficar ilhado. Porque sente aquela dor no coração assim, ó. Pai, era para mim ser usado. Era para mim ser um poderoso nas mãos de Jesus, cuidando desse departamento. E começa a se sentir menosprezado. E isso vai fazendo a pessoa ficar afastada e se sentindo a ovelha negra, sendo que ele é quem está sendo indiferente, que está se excluindo da comunidade cristã, do povo cristão, da família de Deus, e começa a se auto-menosprezar e acaba dando brecha para contenda, para divisão. Já começa a pegar pontos críticos da Celaine, da irmã lá, do irmão, para semear contenda. Guria, por que não foi mais naquela igreja? Não, porque agora só porque eu caí numa tentação aí, o pastor está me crucificando, a igreja não tem amor. Mas na verdade é a pessoa que não quis entrar no mesmo ritmo, ela optou por andar na carne e se prostituir. Aleluia, Jesus. E Deus não compactua com o pecado. Mas se ela se libertar do pecado, ou ele, e se deixar ser trabalhado por Deus e entrar na comunhão dos santos, ela vai sentir a alegria que nós sentimos. Ele vai sentir a presença de Deus que sentimos. Quem está entendendo o mistério? Então nós temos que ter comunhão um com os outros. É claro, quem querer viver uma vida na carne nunca vai conseguir congregar com nós. Sabe por quê? Que nós queremos brasa de fogo, nós queremos línguas estranhas, nós queremos doutrina, nós queremos santidade, nós queremos o poder de Deus, nós queremos sobrenatural. Nós buscamos isso porque nós queremos ser arrebatados. E aí uma pessoa vem e quer se entrosar no rebanho. Como que vai ter comunhão? Nunca. Enquanto a pessoa não perder a razão, não perder o orgulho, para entrar para dentro das regras de Deus, ela não vai conseguir ter comunhão. Mas no momento que ela largar a bagagem do mundo, no momento que ele largar as tralhas de Satanás, se despojar do velho homem e permitir que o Espírito Santo trabalhe, aí Deus vai transformar o lobo em ovelha, a cobra, a serpente em um servo de Deus. E aí essa pessoa vai entrar para dentro do aprisco, e entrando para dentro do aprisco das ovelhas, Jesus vai passar a ser o seu sumo pastor, e aonde ele vai desfrutar da comunhão dos santos. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter comunhão, não só aqui no altar. Glória a Deus. Como eu falei, a gente não é artista e nem ator de público. Nós somos uma família e adoradores de Deus. E como família e como adoradores, nós precisamos ter comunhão, não só aqui dentro da congregação, mas no dia a dia, no cotidiano, mandar uma mensagem. Como é que o senhor está, pastor? O senhor não está precisando de ajuda? Ô minha irmã, eu percebi que a irmã está entristecida. Você quer uma oração? Eu vou na tua casa. Está entendendo? Nós precisamos ter comunhão com os outros. Aleluia. E o crente que não gosta de ter comunhão, cedo ou mais tarde, uma brasa longe das outras vai apagar. Aleluia. Glória a Jesus.
ele vai se sentir desprezado e não vai conseguir ter a alegria que nós temos. Já viu uma família bem unida? Eu já. Enquanto a mãe está fazendo a comida, o filho está lavando a louça. Enquanto o filho está lavando a louça e a mãe fazendo comida, o mais velho está recepcionando os irmãos. Olha, papai, E está ajudando a cuidar. Aleluia, um capina o pátio, o outro põe um lixo na rua. Aleluia, louvado seja Deus. Não há contenda, não há divisão. Mulher, enquanto faz a comida, eu vou cuidar a minha filhinha. Ô meu esposo, esse é o homem que eu pedi para Deus. Esse é Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mamãe, eu estou vendo que a senhora está cansada. Deita aí um pouco no sofá, deixa para mim. Eu sou mais nova que a senhora. A senhora está já com a bateria enfraquecida. E o meu carro é 1.6. Eu vou te ajudar. Deus fiel, Jesus. Aleluia. Eu estou bem forte. Olha aqui, mano. Pode deixar comigo. Aleluia. Descansa aí, que eu te dou comidinha na boca. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sei que a senhora não é normal de ficar assim. Então, comunhão e no partir do pão. Aqui muitos são reprovados. Aqui muitos são reprovados. E no partir do pão. Tem pessoas, irmão, que eles são tão mesquinhos, e eles são tão egoístas, que a mão dele no mundo espiritual não é de ser humano, é de vaca. Não abre para nada. Tem gente tão medíocre, mesquinho, e avarento, e ambicioso, e ganancioso, que ele é que nem um mar morto. Vocês sabem que o mar morto, ele não desemboca em rio nenhum, ele é parado. Tudo desemboca nele e dele não sai para ninguém. Só venha meu reino, seja feita a minha vontade, e dele não sai para ninguém. Os dízimos e as ofertas, tudo cai nele, e ele é que nem o tio Patinhas, Deus que me perdoe. Ele vai guardando moedinha por moedinha e não dá nada para ninguém. Aleluia, Jesus. Vê o irmão passando necessidade, tem condições de ajudar, mas é um mão de vaca. É um cretino de Jesus, porque está vendo as coisas acontecer e omite de fazer o bem ao próximo. Isso aí está na Bíblia, que pecado não é só mentir e adulterar. Pecado de omissão é pecado também. O que é o pecado da omissão? Eu sei fazer o bem, mas eu omito de fazer aquele bem. Estou vendo que o pastor Gerson, todo culto ele vai com o mesmo sapato. Eu tenho 5 aqui, é exatamente o número 39 dele, e eu não dei nenhum. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Será que Deus não está querendo usar você para me dar um par de sapato? Ah, pastor, você está falando isso para puxar braço para o teu assado? Não, estou dando um ensinamento aqui. Amém, Jesus. Estou vendo que a irmã Roselane está vindo só com aquela saia. E tu tem 20 saias e diz que não tem roupa no guarda-roupa. Pecado da omissão, está sabendo que precisa fazer o bem ao seu irmão e não faz. E vou dizer, muita gente vai ser condenada ao lago de fogo por não fazer o bem. Tem gente que não vai adulterar, não vai fornicar, não vai roubar, porque tem pecados capitais que são graves. Um deles é o adultério. Agora, tem muita gente que vai para o inferno e vai ser julgado no dia do julgamento final e vai ser condenado ao lago do fogo, não por deixar de fazer o mal. Ele poderia ser salvo, mas ele vai ser condenado e condenada porque deixou de fazer o bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então veja, é uma palavra que muitos não pregam, né? Mas está na Bíblia. E Deus falou comigo que é para mim postar tudo que eu puder
porque eu não sei se eu não vou durar muitos anos. E Deus me mostrou que as coisas têm que ser adiantadas quanto mais rápido possível nós evangelizar o mundo e ganhar as almas enquanto é tempo. Então nós precisamos ser prudentes, não ser muito simples. Nós temos que ser sagazes num bom sentido de abranger cada vez mais pessoas para escapar do fogo eterno, tá entendendo? Então esse vídeo vai ficar gravado e eu vou postar em nome de Jesus, porque muita gente não sabe disso. Estou vendo que o irmão tem um chinelo azul e outro amarelo e tem um preguinho embaixo. Senhor, não aguentei, vou comprar um chinelo para o irmão. Ô irmão, o senhor não se ofende, mas eu senti de te dar esse chinelo. Ou seja, tu está fazendo bem ao teu próximo. Aleluia! E está escrito na Bíblia bem assim, que Jesus vai dizer para os bodes, os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Aleluia, Deus. E sabe o que eles vão perguntar? Os bodes, os ímpios, os que conhecem a verdade e não praticam. Ele vai dizer: Senhor, por que o Senhor vai nos condenar? Se nós pregamos, se nós cantamos louvor, se nós fomos usados por Ti no dom de maravilha. Aí Jesus vai dizer assim, eu tive fome e Tu não me deu de comer. Eu estava com sede, bati na porta da tua casa, Tu fechou a porta, fez pouco caso e não me deu nem um copo d'água. Sabe aquele mendigo que foi lá na tua casa pedindo um prato de comida? Era eu. Eu estava testando o teu amor ao próximo. Eu estava testando a tua bondade. Mas lá na igreja tu pregava sobre bondade e amor para os irmãos. Tu mandava todo mundo tomar vergonha na cara e parar de odiar os outros. Mas aquele dia eu fui lá, te botei na prova e tu não me deu nem sequer um copo d'água. Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Fui forasteiro e não me hospedaste. Irmão, nós que somos crentes aqui, se o pecador a gente trata bem, que dirá os nossos irmãos e irmãs? Nós temos que tratar com mais honra ainda. Ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Saber recepcionar, saber receber a pessoa com honra de príncipe. O Adelânio está chegando na minha casa, servo de Deus, o ungido do Senhor, príncipe do reino, meu conservo, homem de Deus, entra aí, fica à vontade. Se preocupar em tratar bem a pessoa. Fui forasteiro e não me hospedaste. Ou seja, vai acontecer situações que Deus vai provar o nosso amor e a nossa bondade e a nossa misericórdia. Que Ele vai botar pessoas na tua frente pedindo socorro, pedindo ajuda. Se estiver dentro do teu orçamento, se estiver dentro da tua possibilidade, porque Deus sabe da verdade, tu tem que ajudar. E outra coisa, quando tu fizer isso, é para quem é crente isso aqui. Nós não podemos fazer pensando assim, vai ter um retorno daquilo ali. A Bíblia diz que quando eu for emprestar algo para alguém, eu não posso emprestar pensando em ter retorno daquilo de volta. Porque é meu irmão em Cristo. Eu tenho que emprestar para aquela pessoa, imaginando e tendo a fé que eu estou emprestando para Deus. Porque se aquela pessoa não puder me devolver aquele dinheiro, o próprio Deus vai me pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? Então é mais fácil então tu dizer, irmão, até tenho para te ajudar, mas não vou te ajudar porque tu é muito caloteiro. Seja verdadeiro.
O irmão é falcatrua, o irmão pede emprestado, depois não paga. Eu até tenho para te ajudar. Vou fazer o seguinte: para mim não entrar em luta contigo nem tu comigo, eu vou te dar 50 reais para te ajudar, mas todo esse valor eu não vou te dar. Então tem pessoas que é melhor tu dar, que tu sabe que aquela pessoa não vai poder te retornar, do que tu esconder o jogo e ser hipócrita com teu irmão. É duro isso aqui, né? Muitos não pregam isso aí nas igrejas, mas a verdade está sendo dita. Aleluia. E o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus está nos ensinando aqui que nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem, é claro, mas principalmente os domésticos da fé, e fazer sem pensar em retorno, ou seja, fazer de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando dá com alegria, Deus se agrada daquilo ali, e pode ter certeza, escreve o que eu estou dizendo. Na hora da tua precisão, na hora que tu tiver num aperto, que tu tiver sem saída, Deus vai criar uma maneira, um jeito, para que aquele benefício, aquele bem que tu fez àquela pessoa, vai vir para a tua vida, e Deus vai suprir a tua necessidade, e a tua cama na hora da dor vai ser afofada. Isso aí está na Bíblia. E outro sim, muitas coisas que nós vamos fazer aqui na terra, nós não vamos receber retorno aqui, porque senão não faria sentido a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que haverá galardões, recompensas no tribunal de Cristo, que Jesus falou que se eu der um copo d'água fria para um dos pequenos dele, a ele está dando e terá a recompensa daquele copo de água fria. E quem alimentar um profeta, quem sustentar um profeta, receberá galardão de profeta, ou seja, na altura do patamar e da autoridade daquele profeta, ou seja, haverá uma recompensa muito bonificada no céu, porque tu fez bem ao ungido de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a maioria das recompensas não vai ser aqui, vai ser no reino do Pai. Coisas que tu disse assim: Senhor, eu fiz tanto para ti, e eu só recebi sofrimento da terra. Poucas foram as vitórias que o Senhor me deu lá na terra. Eu fui uma serva fiel, um servo fiel. O que aconteceu, Jesus? Aí Jesus vai mostrar para ti até aquela costura que tu fez na saia da irmã de graça. Sabe aquela barra de calça que tu fez para o teu filho, dizendo: Senhor, eu estou fazendo para ti aqui, é de todo o meu coração que eu estou fazendo. Aquela costura para ti foi insignificante, mas no dia dos galardões tu vai receber de Cristo uma justa recompensa por isso que tu fez, de um bem que tu praticou ao próximo. Aleluia. Alabaxando e canta alabai. Eu vou ser sincero, quando eu posso ajudar, eu ajudo mesmo, eu não tendo nem para mim, porque eu sei que eu estou amontoando o tesouro no reino do Pai. Às vezes eu, na minha necessidade, eu ajudo a quem precisa, sendo que eu precisava daquela ajuda. Quem já passou por isso aí? Aleluia. Isso aí é só para quem é convertido. Então, na comunhão e no partir do pão. Então nós temos que pensar também no partir do pão. Distribuir bens aos pobres. O jovem rico foi reprovado no partir do pão. Jesus chegou para ele, mas também olha o que Jesus pediu para ele, né? Tem que ter fé, né? É que com cada um Deus tem uma maneira de trabalhar, né? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, faz o bem a eles, depois tu vem e me segue a zero. Já pensou Jesus chegar para ti, Marcos, pega a tua moto, teu carro, pega o teu bom celular
e todo esse pagamento do mês aí vai dar tudo aos pobres, vai e dá para os ungidos de Deus, depois vem e me segue que eu vou te mandar para a obra missionária. Glória a Jesus, aleluia! Tu ainda achou graça, né? Mas o jovem rico diz a Bíblia que ele caiu o semblante dele. Ficou bem assim, ó. Ficou triste. Vai agora. Seguir Jesus é isso aí. Pá, pesou o coração dele. Ele lembrou, se fosse nos dias de hoje, né? Ele lembrou do ar-condicionado lá dentro do quarto dele. Ele lembrou da Ferrari que ele tinha. Ele lembrou da conta de 1 bilhão que ele tinha. Ele lembrou das fazendas, dos gados, da churrascada todos os fins de semana. E deu um pesar. E diz a Bíblia que ele se apartou dali e não quis. Aí Jesus olhou para ele, para os discípulos, chamou os discípulos e disse: vem cá vocês. Está vendo? Quão difícil vai ser um rico entrar no céu, no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque o seu coração está apegado às riquezas. E aí Jesus ensina aos discípulos dizendo: ó, não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa o Deus das riquezas. Então, quando eu idolatro o dinheiro, ou eu amo o dinheiro acima de Deus, o dinheiro passa a ser o Mamon da minha vida, o Deus da riqueza, já não é mais Cristo. E tudo aquilo que eu acabo me tornando escravo, aquilo passa a ser Senhor da minha vida. Então, quando eu amo a riqueza e os bens da terra mais que Cristo, Cristo já não é mais o meu Senhor. Quem está ocupando o trono do meu coração é o Mamon. Isso aqui é sério. Então o que acontece? Aí Jesus fala isso. Ele não quis dizer que o rico não ia ser salvo. Ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Agulha na Bíblia aqui não quer dizer aquela agulha de costurar. Agulha era semelhante àquelas portas na pirâmide que tem no deserto. Ela é pequena, né? Ela é meio estreitinha assim, pequena. E para poder entrar lá para dentro da pirâmide, tu tem que se agachar para poder entrar por dentro. Então é uma porta de acesso que dá para entrar, porém para poder entrar tem que se abaixar. E o camelo, ele consegue passar ali por dentro, por quê? Porque o camelo, ele dobra, a articulação do camelo é dobrável, e ele consegue caminhar de joelho, se arrastando e passa por baixo da fundo de agulha, que é essa porta aí. Está entendendo? Aleluia. Aqui Jesus já está ensinando uma grande lição para nós, do camelo, que para entrar no reino de Deus, nós temos que se curvar, e nós temos que se abaixar, abrir mão da nossa razão humana, do nosso orgulho de filosofia e ideologia, para acatar a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia! E a pessoa que não consegue se dobrar que nem camelo, ela não vai ter como passar. Por que muitos não vão entrar no céu? Porque ele não quer se submeter ao jugo de Jesus, não quer se abaixar. Não, eu estou certo, esse pastor está errado, e o que ele está ensinando eu não estou de acordo, porque eu quero viver essa vida assim. É pessoa que tem uma dura serviço, não se abaixa por nada, e essa pessoa terá consequências amargas por não se humilhar para Deus e a palavra dele. Aleluia, Deus! Mas crente camelo pode ser a mensagem mais dura da Bíblia. Ele se agacha, se abaixa, porque ele quer entrar pela porta estreita que é Jesus. Ele quer ser salvo. Glória a Jesus! Aleluia!
Quem entendeu isso aí? Amém. E nas orações. Ou seja, eles perseveravam também unânimes na oração. Eles tinham comunhão na oração. Eu já pude experimentar, para a glória de Deus, uniões com irmãos na oração. Varão, vamos subir ao monte para orar? Vamos se trancar dentro da igreja e vamos passar a tarde inteira orando? Vamos. Uma vez eu me lembro que eu me reuni com o irmão dentro da igreja. Eu fiquei acho que das 7 da manhã, não sei se era 7 da manhã, faz muito tempo isso aí que aconteceu. Eu orei das 8 da manhã com esse irmão. Eu achei que ele ia pedir trégua. A gente orou das 8 até, se não me trai a memória, às 6 horas da tarde. E a gente ficou ali. E pasmem vocês, eu não fiquei dizendo só assim, ó, Senhor Jesus abençoa, Senhor Jesus abençoa, Senhor Jesus abençoa, Senhor Jesus abençoa. Não. Desceu uma inspiração tão grande entre nós dois ali, que a gente começou a orar por muitos objetivos e coisas que Deus nos guiou a orar. E o Espírito Santo nos deu uma inspiração tão grande, que a gente orou por várias camadas de oração. Aleluia. E quando chegou no final da tarde, Deus nos usou tremendamente ali para acolher uma alma que entrou na igreja. Glória a Deus. Então, comunhão na oração. Mas pastor, nos dias de hoje a correria está grande e é muita conta para pagar e crise daqui, crise de lá. Como que eu vou fazer para ter comunhão na oração? A Bíblia diz que quem se une à mulher é um só com ela, e quem se une com Jesus é um só espírito com Jesus. Aleluia. Então, quando eu tenho comunhão espiritual com os irmãos, eu estou numa unidade espiritual. Eu posso não estar na casa do Matos, nem da irmã Ivanete, nem da irmã Maria Rezende, posso não estar na casa do Adelano, mas em espírito eu estou unido com os irmãos. Eu estou lá na minha casa, estou pensando nos irmãos, e os irmãos não imaginam que eu estou orando pelos irmãos, que eu estou intercedendo pelos irmãos. Aleluia. E vice-versa, eu estou ali na minha casa, mas não imaginam eu, quem sabe, na madrugada alguém está orando: Senhor, abençoa o pastor Jefferson, esse homem de Deus, Senhor, a sua esposa, que é o exemplo, abençoa os seus filhinhos, não deixa faltar nada para o teu servo, eu sei da sua dificuldade, e está ali orando ali por mim, e de repente eu começo a sentir um alívio na alma, não sei porquê, sem ter orado. O que é isso? É a unidade da igreja na oração, na baixando mais. Aleluia. Glória, papai do céu. Aleluia. Então, uma verdadeira igreja, ela tem essas 4 coisas, ou 4 colunas: doutrina dos apóstolos, e na comunhão, partir do pão e orações. Verdade e prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então veja, o escritor aqui ele faz uma comparação. Quando o sal sai do saleiro, é para ser usado, ele vai ter uma função de temperar a comida e colocar o sabor lá. Assim é a igreja, quando adora e discipula. Quando nós adoramos a Deus e sentimos a presença do amor de Deus, esse amor de Deus que a gente está sentindo, essa presença, essa glória, porque nós estamos adorando a Deus, vai nos mover, vai nos impulsionar a ganhar a alma, e depois de ganhar a alma, discipular essa alma. Discipula e testemunha das insondáveis riquezas de Deus.
pela misericórdia de Deus, eu pude ter a graça, o privilégio de formar filhos na fé. O que é formar, pastor, filhos na fé? É a lição, quando a gente lê aqui, ó, a missão da igreja de Cristo. A lição vai ensinar que a missão da igreja de Cristo é o que? É discipular vidas na prática, formar seguidores de Jesus. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Por exemplo, vou dar testemunho de mim. Por exemplo, o presbítero irmão Alex. O presbítero irmão Alex, ele se converteu a Jesus. O Jonas, que foi o pai dele na fé, que ganhou ele para Cristo, levou ele para a igreja, ganhou ele para Jesus, ele se converteu. E assim que ele se converteu, é como se o Jonas passasse o bebê, digamos, para mim. E eu peguei o Alex no início da conversão. Deus botou o Alex no meu caminho, fez uma união espiritual. E a partir dessa união espiritual eu comecei a discipular ele na palavra, comecei a doutrinar ele, comecei a ensinar ele a orar, comecei a ensinar ele a buscar Deus, comecei a passar para ele riquezas insondáveis, experiências vividas com Deus, e comecei a discipulá-lo. Houve um período da história do Alex que ele seguiu fortemente esse padrão que foi passado por ele. E ele começou a entrar para o sobrenatural. E onde foi Deus começou a dar vários dons para ele. E ele começou a obter de Deus experiências gloriosas com Jesus. E ele foi muito usado por Deus. Glória a Jesus. E eu fiquei com o Alex, cuidando dele durante, eu acho que quase 20 anos. Eu me tornei um pai espiritual para ele, um pai na fé, como um discipulador. Tipo Elias e Eliseu, entendeu? Claro que agora ele está num momento que ele está ocupado com a parte do trabalho, né? Que eu e ele vivemos muito na unidade da fé, fazendo a obra junto, para lá e para cá, como Paulo e Silas, né? Como Elias e Eliseu. Mas aprove a Deus agora apartar o Alex um pouco de mim, para ele viver as experiências dele com Deus e viver, digamos assim, independente do pai na fé, para poder ter uma dependência total de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque o recém-convertido, ele precisa de um pai espiritual até que ele aprenda a andar sozinho. Por que tem gente que se converte hoje e amanhã já não está mais na igreja? Porque quem ganhou aquela pessoa para Jesus não quis ter a responsabilidade de doutrinar, de ensinar, de chorar com aquela pessoa, de se alegrar com aquela pessoa, de abraçar aquela pessoa. O recém-convertido, ele precisa muito de uma assistência até ele aprender a lutar sozinho. Então, quando a gente abandona as pessoas que são recém-convertidas, essas crianças espirituais, elas acabam crescendo com deformidade espiritual, raquíticas, sem nutriente espiritual. Mas quando eu adoto essa pessoa para mim evangelizar e doutrinar conforme a palavra, o que acontece? Deus vai me usar como um discipulador através do Espírito Santo para doutrinar e ensinar essa pessoa como agradar a Deus, até a pessoa se firmar com Deus. Por exemplo, por que vocês acham que Deus mandou o Mads e a Celaine? Vocês não perceberam isso? Por que vocês saíram de uma igreja, vieram para cá e exatamente vieram a cair aqui nas minhas mãos? É porque Deus está me usando como um discipulador através do Espírito Santo para doutrinar os irmãos, para ensinar os irmãos a aprender o verdadeiro evangelho, saber o que tem que fazer para agradar a Deus, como agradar a Deus, como viver uma vida de um salvo verdadeiro para ser arrebatado. Que também não adianta tu estar numa igreja e não ter certeza para onde é que tu vai. Tu tem que ter certeza para onde é que tu vai ir. Tu tem que ter convicção. Bom, eu estou num lugar seguro, onde eu sei que o que estão me ensinando, eu posso depositar minha fé nisso aí. Porque hoje, nos dias atuais, irmãos, infelizmente, vocês sabiam que mais que a metade das igrejas se sente insegura da salvação. Tem pessoas do pentecostalismo
do avivamento, que estão dentro das igrejas, inseguros se vão ser salvos, acreditando que vão passar pela batalha do Armagedon, que vão ter que sofrer os flagelos de Deus na terra. Por quê? Porque tem várias vertentes da palavra, como por exemplo credos religiosos. Um crê na pré-tribulação, o outro crê mesotribulação e o outro crê pós-tribulação. O que são isso? São raízes de crença. Por exemplo, o pré-tribulacionismo acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação e a igreja não vai ver o anticristo. O meso acredita que na metade da grande tribulação, quando tiver a perseguição do anticristo contra os eleitos, contra os santos na terra, Jesus vai vir e arrebatar a igreja. E os outros, que já está refutado isso aí, acreditam que depois da grande tribulação, depois dos 7 anos de aflição, Jesus vai vir lá no final para arrebatar a igreja. E eu pergunto a vocês, de qual credo ou de qual religião você pertence? De qual dessas vertentes você segue? Pré-tribulacionismo, mesotribulação ou pós-tribulação? Não me responda. Por causa disso aí, gerou-se muitas dúvidas no povo. Porque há passagens que defendem que Jesus vai vir no meio da grande tribulação, e há outras que defendem que Jesus vai vir antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós temos que procurar ser cheio dele, porque é ele que revela a verdade das coisas. Aleluia. Então o crente que não é cheio do Espírito Santo, ele é inseguro. Aleluia. Ele fica na dúvida, porque a verdade não está esclarecida na mente dele. Então por isso a importância de nós buscarmos o conhecimento de toda a verdade, para que as dúvidas saiam. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então nós, como pais na fé, nós temos que doutrinar e ensinar os recém-convertidos a verdade toda da palavra. Então tu tem que estar no lugar onde tu tem certeza. Não, eu estou no lugar onde estão me ensinando o verdadeiro evangelho. Se eu botar a minha fé nisso, eu sei que eu vou ver milagre, e eu sei que Deus vai me preparar e vai me levar para o céu. Está entendendo? Aleluia. Então veja o papel de uma pessoa como discipulador de almas. Então a maior missão da igreja, depois de ser santo e agradar a Deus para ser arrebatada, é ser uma discipuladora, é ser um discipulador de almas. Vou pedir para alguém me conseguir um copo d'água. Aleluia. Então pense, o que é discipular uma pessoa? É como se fosse a Celane que recém ganhou essa criança ali. Vou pegar como comparação a Manoá. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus te abençoe. Ela sofreu dores para ganhar. Ganhou por parto normal. Ela sofreu dores, contrações, sofreu para ter aquela criança. Mas quando a criança nasceu, que ela começou a amamentar, ela teve o prazer de amamentar a criança. E ela começou a se sentir feliz de ter abraçado uma filha. Quando ela olhou assim, tem a cara da mãe, ficou mais alegre ainda. Aleluia. Aí o pai ficou com inveja. Não, mas o nariz é do pai. Aleluia. E gerou alegria. É verdade ou não é? Só que a Celane e o pai dessa menina, que é o Matos, o que acontece? Eles vão ter que ter muito amor
Eles vão ter que ter muito, muito, muito amor mesmo, de sobra, e muita paciência. Além de amor, paciência, eles vão precisar de sabedoria. Para quê? Para ensinar, para educar, para formar o caráter dessa menina, conforme o padrão bíblico e aquilo que eles aprenderam dos pais, como a dar bom dia, pedir a bênção, enfim, tem coisas dos seres humanos que não é pecado, entendeu? Saber tratar as pessoas com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, como é que está o senhor, a senhora? Não ensinar erradamente, ô Bel, ô minha, ô bicho, ô cara, ô minha coroa, ô velho. Não, não é assim. Aleluia. Respeito, que nem dizer meu pai, dobra a tua língua para falar comigo. Aleluia. Entendeu? É, Jesus. A Bíblia fala que o filho que honra o pai e a mãe, seus dias são prolongados na terra e Deus vai largar a bênção sobre essa pessoa. Aleluia, Jesus. Mas o filho que envergonha o pai e a mãe e desonra com rebeldia, desobediência, com problemas para esquentar a cabeça do pai e da mãe, essa pessoa vai sofrer a consequência da maldição da lei, porque a Bíblia diz que os seus dias vão ser encurtados na terra. Aleluia, Jesus. E se o filho morrer na rebeldia, por desonrar pai e mãe, vai queimar no inferno. Todo filho que sabe da verdade e bate de frente com a mãe, tu não sabe nada, quem sabe é eu, tu na 8ª série, tu tem a 3ª série. Aleluia, Deus. Eu não vou, vai tu. Isso aí para Deus tem um peso, que a mãe sofreu para ter, a mãe sofreu para criar, a mãe deu uma má. Se ela fosse uma irresponsável, ia largar na lata do lixo ou ia doar para alguém. Aleluia. Se fosse uma sem coração, te vira, te lixa, rapaz. Vai comer pedra no mundo, já que não quer nada com nada. Mas não, coração de mãe, pode notar, o filho não presta, não vale nada. É um imbecil da vida. Ai, meu filhinho querido, eu te amo, meu filho. A mãe está orando por ti, porque acredita na tua libertação. Aleluia. Claro que toda mãe sabe, ela vai mostrar a verdade. Ó, isso aí não é bom para a tua vida. Mas o filho, ele vai entender, não, a mãe, ela me repreende, mas eu sei que ela me ama. Então, quando o filho teima, ele está trazendo consequências ruins para ele que ele nem imagina. Depois está lá com seus 30 anos, sem profissão, com AIDS, ou na cadeia, ou com os dentes tudo quebrado pela polícia, ou pior, morto na sepultura. Aí eu ouvi uma notícia: jovem de 19 anos morre com 38 tiros. Consequência do quê? De não honrar o pai e a mãe, não dar ouvido aos conselhos. Então, todo filho que se preza e reconhece o senhorio da sua mãe e do seu pai, sabe como foi educado, ele vai honrar o pai e a mãe, vai respeitar. Glória a Jesus. E a pessoa que respeita o pai e a mãe, cumpre as ordenanças, ele vai ter uma formação excelente e tudo vai suceder bem para ele. Vai terminar os estudos, vai ter profissão, vai ter condições de ter uma casa. Deus vai abençoar em tudo. E a mãe vai olhar e dizer: valeu a pena eu ter sofrido todo aquele tempo por ti. Glória a Deus. É o que vai acontecer na vida dos irmãos ali. Os irmãos vão dedicar a vida deles em função dessa criança. Se eles souberem educar, ensinar, ter paciência, ter amor e sabedoria, quando essa menina atingir uma certa idade, que ela cair na real e entender que os pais estavam certos, ela vai trazer muito orgulho e honra para eles. Aleluia, Deus. Então, o recém-convertido é que nem a Manoá, precisando de uma assistência. Por exemplo, se a Celane não trocar as fraldas,
se a Celane não der mamar para ela, a criança vai crescer desnutrida, sem os nutrientes do leite. Pode ter problemas mentais, pode ter problema na visão por não ter as vitaminas que precisa. Ela vai crescer com deformidade, quem sabe os ossos não vão crescer porque precisa do cálcio. Aí tu vai olhar assim para a criança, tem tantos anos, mas parece que tem mais ou menos, dependendo da formação dela. Então é importante que a mãe e o pai estejam na volta da criança até o momento que a criança vai conseguir ser independente dos pais. Por exemplo, essa menina aí, vai chegar o dia que ela vai começar a dar os primeiros passos. Ela vai firmar as perninhas dela. Parece que eu estou vendo o Márcio dizendo assim, ó: vem, tá, vem papai, vem, pega aqui, pega. Isso, minha filha, mais uma vez, tentando ensinar a caminhar. Aí vou ficar bobo, velho. Ah, que alegria. Quando ela chamar ele de papai, nem se fala. Quando a Abigail me chamou de papai, eu cheguei até a fazer um vídeo e botar no Face. A pessoa fica feliz. A mesma coisa recém-convertido. Tu está doutrinando ele: meu filho, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos aprender na escola, vamos buscar Deus, vamos subir ao monte. Porque tu está querendo que a pessoa entre para o sobrenatural. Tu está querendo que a pessoa experimente o que tu experimentou. Tu está querendo que a pessoa viva o evangelho que tu está vivendo. Quando a pessoa cair em si, agora eu descobri o segredo. Daqui a pouquinho tu não precisa mais estar na volta. Só vai conseguir andar sozinho. Aí tu vai olhar para trás assim, vai olhar e dizer assim: o fulano me deu trabalho. Achou que eu queria mandar na vida dele ou dela, mas agora aí, olha só, está pregando demais, está cantando demais, Deus está usando. É uma pessoa responsável pelo evangelho, é um homem de Deus, é uma pessoa que eu posso até recomendar para pregar. Aleluia, Deus. E tu olha assim e tu te sente realizado em Deus. Senhor, tu vê, olha só, quem diria, agora está até cuidando de igreja, está pregando em tudo que é congresso. E outra, não se corrompeu porque aprendeu a doutrina verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Isso aí é uma honra muito grande. Isso aí Deus se agrada disso. Glória a Deus. Meu servo, porque tu doou um pouco da tua vida para ter paciência com os irmãos lá da Porto Novo, eu vou te recompensar aqui no céu. Aleluia. Eu vou te dar um pagamento aqui. Só cuida do teu coração para não te gloriar Aleluia, Jesus. e não te exaltar. Sempre me dê a glória. E sempre quando acontecer uma coisa assim, irmão, sempre tributar e transferir para Deus que pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vocês vão sair daqui que nem mãe grávida, com vontade de gerar filho. Não entendeu? Deus vai te dar a graça de alguém se converter. Essa pessoa vai te dar muita incomodação, mas depois tu vai olhar e dizer: valeu a pena ter gerado essa filha. Discipular com testemunha das insondáveis riquezas de Deus. Qual é o papel do discipulador? Passar para aquela pessoa que tu está discipulando a herança que Deus te deu. Como assim, pastor? A herança que Deus me deu. Então eu sou rico? Sim, você é rico. Deus te entregou algumas heranças. Agora terça-feira eu vou pregar sobre isso aí, com mais exatidão. Por exemplo, Deus te entregou a herança do reino. Deus te entregou a herança do sobrenatural. Deus te entregou a herança dos dons. Ele te entregou muitas heranças, e uma delas é o conhecimento do evangelho verdadeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Essa é a maior herança que Deus quer que tu passe para quem está na tua volta. Aleluia. Todo conhecimento que tu tem, passar para quem tem menos. Compartilhar com essa pessoa. E quem tem muito, passar para aquele que tem mais ou menos. Ou seja, não há lugar para disputa entre nós. O que eu não sei, o Marcos sabe. O que a irmã Ana não sabe, a irmã Ivanete sabe. E assim por diante. E nós vamos passando um para o outro o que nós aprendemos de Deus e do Espírito Santo. E também que os irmãos vivenciaram. E isso é a missão da igreja, ser uma discipuladora de pessoas. E passar para esses convertidos a herança do reino, o Evangelho de Jesus. Quem quer ser um discipulador de Jesus? Eu não vou ler, irmão, toda a lição, estou resumindo aqui. Mas nós vamos pular a leitura bíblica em classe, a introdução. E nós vamos lá para a pregação e instrução. Eu já vou encerrar. Proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo. Mateus 16, verso 18. Acredito que está escrito assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus, ele foi o autor da igreja. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Vocês viram para que nós fomos escolhidos e elegidos como igreja? Existe uma grande missão nossa. O objetivo do povo cristão é abençoar o mundo. Através da nossa vida, Deus quer abençoar o mundo. Glória a Jesus. Por exemplo, lá onde você mora, você é a autoridade de Deus máxima na tua rua. É você que decreta se os demônios vão agir naquela rua ou não. É. Ah, mas por que não muda as coisas? É porque tu ainda não entendeu a revelação. É porque tu não buscou ainda um poder a mais. Porque no momento que tu buscar um poder a mais, algo muito mais forte, e decretar que naquela rua ninguém vai morrer, em nome de Jesus, eu decreto que os demônios aqui não vão transitar. No mundo espiritual, os espíritos malignos vão ouvir isso aí. E eles vão pegar o recado. E Deus vai firmar a tua palavra e não vai deixar cair por terra. Não, é a minha serva, é o meu servo. É o meu embaixador lá na terra que está orando. E se ele está orando que não é para chover, não vai chover. Alamando que me narraste. Eu não aceito que na volta dessa igreja as famílias vão perecer. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, almas vão se converter. E os demônios não vão prender as almas de vir aqui em nome de Jesus. E no mundo espiritual, Deus vai dar ordem a anjo para contra-atacar os principados. E se abrirá uma porta de escape para pessoas que estão dizendo: eu não aguento mais. Aleluia. Quem crê vai dando glória. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Até no ensinamento nós podemos adorar a Deus. Então é o seguinte. Só que para isso nós temos que ter autoridade de Deus. Para ter autoridade, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que praticar a doutrina. Se alguém quiser aumentar ali o volume para tirar um pouco o frio, fica à vontade. Aleluia. Então, irmãos, nós fomos fundamentados por Jesus. A igreja foi fundada por Ele como uma instituição para abençoar o mundo. Como falei naquela lição aquela vez, eu não estou menosprezando as autoridades,
como polícia e etc. Não, é importante. Mas o preso, o cadeieiro, como eles falam, enfim, eu não estou sendo a favor da criminalidade. Mas quando alguém é preso, que é passado pelo tribunal e vai preso, quando a pessoa sai da cadeia, se ela não se converteu, não mudou de vida, a pessoa fica pior do que já estava. Rouba mais, mata mais, aprende mais coisa ainda errado. E a polícia não consegue mudar isso. O governo não consegue mudar isso. Porque a lei só freia o homem de fazer o mal. Mas o mal está dentro do ser humano. O verdadeiro ditado é: mude o mundo mudando primeiro você. Se cada ser humano na sociedade se conscientizar de fazer o bem, ter caráter e fazer a justiça, nós teremos uma sociedade segura. Aleluia. Mas só que nós sabemos que isso aí é impossível nos dias atuais. Mas, mesmo assim, quando o evangelho genuíno é oferecido para esse pecador e ele crê, e ele dá lugar para a verdade de Deus e o Espírito Santo entra, aquele que rouba não rouba mais. Está entendendo? Aquele que gostava de matar a pessoa a sangue frio, Deus troca o coração e de repente se torna o homem mais chorão na igreja e misericordioso. Para notar que toda a valentona no mundo, quando se converte, se quebranta dentro da igreja. É ou não é? Todos os irmãos que eu vi que era casca grossa no mundo, quando se converteram, se tornaram os mais chorando dentro da igreja. E foram os que mais evangelizaram as almas. Aleluia, Jesus. É. E quem não tinha coragem para nada no mundo, nem para dar um grito de ai, quando ele se converte e ele é cheio do Espírito Santo, ele se torna macho. Eu vou pregar até para traficante. Só Deus vai fazer isso, né? Uma vez eu até brinquei, mas é verdade, que quem se converte a Jesus, pode notar, quem é feio fica bonito, quem é bonito fica feio, mas a irmã não cobiçar. Quem era um miserável, assim, um cara que tu olhava parecia um espantalho do mato para mandar embora os corvos. Quando se converte, Deus dá um banho de sangue, liberta ele, enche do Espírito Santo e coloca o brilho do Espírito, que ele casa com a irmã mais bonita da igreja. Se você pegar uma foto minha quando eu não era crente e pegar agora uma atual, tu vai dizer: poxa, pastor, em vez de tu envelhecer, tu ficou mais novo. Aleluia. Deus fez um milagre na tua vida, que se a irmã te conhecesse aqui, nunca ia casar contigo. Então, quando o evangelho genuíno entra, há uma transformação. Aleluia, Deus. As trevas viram a luz, a mentira sai para dar lugar à verdade, e quem não amava e odiava, passa a amar o seu semelhante. Glória a Deus. Veja o poder que Deus entregou para os escolhidos dele, para levar um evangelho poderoso. Grande é, irmão, a nossa missão e a nossa responsabilidade como servo e serva de Deus. Vocês sabiam o que? Nada é por acaso, tudo há um propósito. Tem pessoas que dizem assim, bem certinho: que sorte, eu sou sortudo mesmo, consegui um emprego assim assado. Negativo. Não é sorte nem é acaso, é cristocidência, é propósito de Deus. Deus te colocou lá naquela empresa para que através da tua vida alguém lá tenha contato com o Evangelho de Jesus. Olha que engraçado, estava trabalhando no lugar, agora não estou mais aqui, fechou a porta e agora olha onde eu fui parar. É porque Deus agora está abrindo um novo tempo, para que naquele lugar tu seja canal e portal de Deus, para Deus através de ti
entrar naquelas pessoas através do Evangelho de Jesus. Aleluia. Mesma coisa, está na parada, de repente surge uma conversa, nem sabe por quê, e a pessoa começa a ter um diálogo ali gostoso, e de repente alguém chega para ti: ô, me diz uma coisa, tu é crente? É da igreja? Sim, graças a Deus, sou de Jesus. Me fala uma palavra aí que eu estou com sede de Deus. E ali tu começa a pregar o Evangelho para aquela pessoa. Daqui uns anos, quem sabe, tu vai ver aquela pessoa dentro da igreja convertida. Glória a Deus. Então, nada é por acaso, tudo existe no propósito de Deus. E uma das maiores missões da igreja é evangelizar o mundo, é pregar o verdadeiro Evangelho que liberta, que transforma, que converte, que cura, faz milagre. E se a pessoa tiver fé, além de ser arrebatada e ser salva, Deus vai usar essa pessoa como um instrumento de justiça para fazer a obra de Deus aqui na terra. Quem se sente honrado por Deus porque você faz parte dessa comissão? Glória a Deus. Aprove, essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1 e 21. Vamos ler lá? 1 Coríntios 1 e 21. Vamos ter o hábito de ler a Bíblia. Aleluia. Xarabacanta labai. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Veja, pela sabedoria de Deus o homem não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes, os que acreditam, pela loucura da pregação. Sabia que é uma loucura eu estar pregando aqui? É uma loucura. Pensa bem, o calorão terrível que estava hoje. Vim dentro de uma igreja de 4 paredes, não tem fundo aqui escuro, não tem luz de neon, nem uma bola de cristal girando aqui, e não tem nem rap, o gospel aqui, as irmãs fazendo passezinho, dançando para Jesus aqui. E hoje está assim, né? Aí nós se reunimos aqui, não tem nada atrativo aqui dentro da igreja para nós dizer: uau, que imagem, que fundo, que slide. Aí vocês estão olhando para mim aqui, um perna manca, né? Faltando 2 dentes aqui, outro aqui, a voz meio afanha porque o resfriado pegou, olhando um com o outro. Quem olha assim, tudo um bando de louco lá dentro daquela igreja. Aleluia! Pastor de calça no verão daquele. Os irmãos, as irmãs tudo de saia, cabelo comprido, isso é muita loucura. Eu só de olhar para a irmã lá, ó, já me dá um calorão. Ver vestido daquela maneira é uma loucura. E olha só, estamos anunciando um Deus que nós não enxergamos. A gente não sabe se Deus Pai é moreno, que nem eu, se Ele é branco, que nem o Max. Nós não sabemos que tamanho Deus tem. Nós cremos por fé. Aleluia! É uma loucura. Entendeu? Então o Evangelho é loucura, a loucura da pregação. Claro que Paulo vai falar aqui no contexto que isso aqui é sabedoria de Deus. Para o mundo é loucura, para quem perece, para quem é incrédulo. Mas para nós que estamos aqui, eu falar língua estranha, bater com os pés no chão e dar uns glória, eu estou bem certinho na cabeça. Aleluia. Os mundanos entram na igreja,
Meu Deus do céu, enlouqueceram todos os crentes, olha lá, aquelas duas fiasquentas dançando, o que é aquilo? Olha aquele irmão rodopiando no mesmo lugar. Aleluia, Deus. Olha aquela caiu desmaiada, eu acho que tomou cachaça. As pessoas pensam assim, irmão. Para elas é loucura aquilo ali. Mas para nós que cremos em Deus, Aleluia. é sabedoria, nós estamos bem certos da cabeça e nós estamos equilibrados e cheios de santidade. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Então, quero agradecer aos irmãos que tiveram a paciência de me ouvir aqui nessa noite. Glória a Deus. E dizer para vocês que a igreja, ela tem uma missão. Além de adorar, ela foi chamada para edificar. Ela foi chamada para levar o evangelho verdadeiro e discipular as pessoas. E mostrar que a loucura do evangelho é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o cientista está dizendo, porque isso, aquele outro, que daqui da Terra até Marte é tantos quilômetros, nós acreditamos que nós podemos entrar no céu a qualquer hora que nós quisermos. Entendeu? E conclusão, vamos lá para a conclusão. Vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela deve salgar o mundo com a mensagem da cruz. E em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Ou seja, esse mundo só não apodreceu por causa da igreja. Aleluia, Deus. Como luz, somos desprezados, né, irmãos? Gentinha, um bando de louco, um bando de arigó, os quadrados, aleluia, os glória a Deus, a velha coroca, o velho rabugento lá da igreja lá, né? Os antiquados, ultrapassados. Bom, é tanto nome que bota. Então, que nem Nabucodonosor. Nabucodonosor tirou Ananias, Misael e Azarias e botaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mas nós sabemos, pode chamar o que quiser da gente. A gente é a geração eleita para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas. Quem está em treva, irmão, não vai enxergar. Você já viu alguém saber a cor da melancia cortada na escuridão? Não tem como. Para enxergar a cor da melancia por dentro da luz apagada, só se tu tiver olho de gato, né? Se tiver um mega pils lá forte para poder enxergar. Mas para poder enxergar a cor da melancia por dentro de noite não tem como, a não ser que acenda a luz. Então, para que o mundo conheça a verdade de Deus, o que a igreja tem que fazer? Levar a luz do evangelho para eles. Aleluia. Que cobre o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. Esses pregadores, que pregam, e o povo só segue eles e adora eles, está errado. Que a verdadeira missão da igreja é levar pessoas a adorar a Deus, está entendendo? A igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Então, quando a gente consegue fazer a diferença como igreja, ganhamos as almas, discipulamos essas pessoas, e essas pessoas conseguem ter responsabilidade de Deus, nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na terra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos se colocar de pé? Vamos agradecer a Deus.